Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Vídeo este através do qual nós levamos a palavra de Deus. Nós estamos ainda, queridos, na nossa igreja improvisada, casa pastoral improvisada, ainda estamos em construção. E a partir de agora nós estamos transmitindo através daqui da Casa Pastoral, que está tudo em construção. Igreja, Casa Pastoral, tudo em construção. E hoje, mais uma vez, estamos fazendo este vídeo, gravando este vídeo aqui dentro da Casa Pastoral. Por isso, quem vê este vídeo, né, não se admire da questão aqui da construção, né, está em andamento. Pois bem, queridos, desta feita vamos para a palavra do Senhor, para o culto, né? O pequeno vídeo desta tarde, este pequeno culto diante de Deus. E vamos iniciando o coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo e maravilhoso, ó Pai querido, muito obrigado, Pai Santo, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos trazendo a Tua palavra nesta tarde. Pai querido e Pai amado, faz a Tua obra, Pai Santo, alcança os corações, Senhor. Pai querido, é já a última hora e por isso, Pai, a Tua pressa em, Pai querido, e de encontro a todos aqueles que Tu pretende, Pai, trazer, Pai querido, para a Tua obra, Pai Santo, trazer o pleno conhecimento da verdade para que vá contigo para o céu. Pai querido, esta tarde é mais uma desta oportunidade que Tu estás fazendo isto. Portanto, Pai amado, chegue ao Teu objetivo, Pai Santo, tudo aquilo que Tu queres, Pai Santo, que Tu pretende fazer através deste vídeo, Pai. Trazendo a Tua palavra mais uma vez, Pai Santo, alcance o Teu objetivo profundamente, Pai querido. Jesus querido, Jesus amado, faça a Tua obra, Jesus, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, completa, querido, faz, querido, conforme todo o planejado, em todo o decorrer do tempo, que se vem planejando e executando, e desta feita, o Espírito Santo, que não seja diferente, conclua, Espírito Santo, no meio do Teu povo, no meio deste mundo, desta humanidade. Espírito Santo, conclui a Tua obra. Em o nome de Jesus nos pedimos e agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Queridos, a passagem que o Espírito Santo nos concede nesta tarde está no livro de João. Livro de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. E a epígrafe é a seguinte: Jesus purifica o templo. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Queridos, esta passagem, ela vem do versículo 13 até o versículo 22. É a passagem que o Espírito Santo tem nos concedido nesta tarde. E a partir de agora, ele vai nos falar, queridos, o que ele pretende através desta palavra. Aqui no versículo 13, o melhor dizendo, a epígrafe desta palavra é a seguinte: Jesus purifica o templo. Aqui, queridos, inicia aquela grande passagem, conhecida passagem da palavra de Deus, citada no Novo Testamento, exatamente nos Evangelhos, o Evangelho de João. E aqui
nós vimos que aconteceu quando Jesus esteve na terra este episódio, quando ele chegou no templo e ali o templo estava totalmente entregue, queridos, às coisas materiais. Jesus, quando chegou na terra, queridos, ele não achou a terra do jeito que Deus gostaria que Jesus, quando viesse, encontrasse, né? O povo escolhido por Deus, povo de Israel, que foi separado, preparado para receber Jesus, tornou-se apenas um povo religioso. Foram poucos os que entenderam o Evangelho de Cristo, foram poucos os que entenderam, ou melhor dizendo, foram poucos os que entenderam a lei de Moisés, foram bem poucos. E os que entenderam receberam muito de Deus, se tornaram pessoas muito grandes em Deus, né? E Deus, ele usou essas pessoas no decorrer do tempo. Muitas delas foram usadas por Deus. Mas quando Jesus chegou à terra, muito pouco se achou disto. O templo que foi preparado, separado para receber Jesus, quando Jesus entrou, estava tomado pelas coisas materiais, pelas coisas deste mundo. Por quê? Porque aquele povo, querido, não passava de um povo religioso. Aquele povo que foi escolhido por Deus para receber Jesus, até então, não passava de um povo religioso, que não conhecia nada do Espírito Santo de Deus, nada do sobrenatural de Deus. Quando Jesus veio, não reconheceram Jesus. Por quê? Porque não se prepararam espiritualmente para esta chegada, a chegada de Jesus na face da terra, em pessoa, em corpo humano. Então aqui, queridos, o versículo 1 diz, o versículo 13, aliás, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. O 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. O 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Olha que situação, queridos. Quando Jesus chegou no templo de Jerusalém, que foi preparado para receber Jesus, o Filho de Deus, a casa estava totalmente fora do lugar, fora daquilo para o que foi destinado, receber Jesus. Então, observe aqui que quando Jesus chega ali, aqui no versículo 16, depois dele chegar e ver toda aquela situação, se enfurecer muito com aquilo, depois dele ter preparado um azorrague, ou seja, preparou, digamos assim, um chicote, uma coisa, e saiu jogando todo mundo dali de dentro, falando com eles na linguagem que eles entendiam, né? Jesus fala, quando ele abre a boca para falar, ele diz: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. O que era que Jesus estava dizendo, queridos? Que a casa do pai não era casa para aquela situação. Não era casa de venda, não era casa de negócio, não era casa, queridos, digamos assim, aquela casa estava tão fora daquilo para o que fora preparado. Casa do Pai, ou seja, casa para receber a presença do Pai. Casa para receber a presença do Espírito Santo. Logo, queridos, é uma casa para se entrar ali com santidade, para se entrar digamos assim, com honras diante de Deus. Entrar com devoção, com respeito. Entrar no interesse de orar, de falar com Deus, de se derramar diante de Deus. É lugar, queridos, aquela casa seria lugar para se estar com Deus. Logo, para estar ali, você precisaria estar em espírito, em reverência, em humildade, com o coração totalmente voltado para Deus, para que houvesse aquele encontro dentro daquela casa entre o material e o espiritual, ou seja, entre o homem e Deus. Para que houvesse ali dentro aquela ligação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Mas aqueles homens, aquelas pessoas escolhidas para aquela situação, queridos, não entenderam.
não amaram a Deus o suficiente para entender qual era o objetivo de Deus com aquela casa, com aquele lugar. Então, quando Jesus veio, queridos, que ele viu aquele lugar tão fora do seu devido lugar, tão fora daquilo que era para ser, Jesus se aborreceu e imediatamente tomou uma atitude. Ou seja, Jesus não desistiu daquela casa. Jesus não desistiu daquele lugar. Aquele lugar era a casa para se estar com o Pai. Era a casa para ir ali se encontrar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquela casa foi feita para aquilo e não poderia mudar. Mudar de objetivo, mudar de condição. Então, o que foi que Jesus fez? De certo modo, ele fez uma limpeza. Quando ele chegou ali, ele fez logo uma limpeza naquele lugar. Muito aborrecido com aquela situação. O versículo 17 diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Olha o que está escrito aqui neste versículo 17. Os discípulos lembraram do que estava escrito nos profetas, em que Jesus dizia: o zelo da tua casa me devorará. Aquela casa era espiritualmente casa de Deus e Jesus sabia que aquela casa era a habitação de Deus, lugar santo, que Deus havia posto na terra para se encontrar com o homem em santidade, porque se não houver santidade, você jamais encontrará com Deus. Então Jesus tinha zelo, tinha cuidado, tinha amor por aquela casa. E ele tinha um zelo, um amor tão grande que ele agiu daquela maneira. Era tão grande o amor que Jesus tinha por Deus, pelas coisas de Deus, que ele agiu daquela maneira. Deixou-se devorar pelo cuidado, a ponto de tomar aquela atitude. Da mesma forma, Davi, ele tinha também este amor por Deus, era um exemplo de, assim como Jesus, amar a Deus de tal maneira que Davi, ele também agia com este mesmo zelo, com este mesmo amor. Né? Então Jesus está nos mostrando aqui de que maneira nós devemos zelar pelas coisas de Deus, zelar pela casa de Deus, por tudo aquilo que representa Deus, por tudo aquilo que nós sabemos que pertence a Deus. Mas, queridos, jamais nós vamos ter esse entendimento, jamais nós vamos ter essa concepção, essa profundeza de entender, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Jesus, naquele momento, estava cheio, possuído pelo Espírito Santo de Deus. Ele era o próprio Deus e, por isso, entendia profundamente o que era aquela casa, a quem pertencia, para que era destinada. Jesus entendia o valor, o significado, o que realmente era aquela casa, por isso ele agiu daquela maneira. E Jesus não desistiu, tanto aquela casa era a casa de Deus na terra, que Jesus fez logo uma limpeza na casa de Deus. Jesus entendia, mas aquele povo desprovido da presença de Deus, da comunhão com Deus, ou seja, do Espírito de Deus nas suas vidas, não entendiam aquilo de maneira espiritual, de maneira sobrenatural. Então, aqui o versículo 17, queridos, ele diz, ele diz aqui o que já havia sido escrito. E os seus discípulos, que entendiam do sobrenatural de toda essa situação, eles lembraram. Eles se lembraram do que havia escrito nos profetas. Que o zelo da casa de Deus devoraria não só Jesus, mas todos aqueles que tivessem amor por Deus e entendessem o que era aquilo. O versículo 18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Os discípulos, os judeus, queridos, estavam sempre pedindo um sinal, sempre pedindo um sinal. Por quê? Porque eles não sabiam nada do sobrenatural, eles não entendiam nada do sobrenatural, e eles queriam ver sempre um sinal sobrenatural no natural, para que eles pudessem entender,
para que eles pudessem acreditar. Então eles queriam sempre que Jesus, já que ele dizia que era o Filho de Deus, estivesse fazendo um sinal, fazendo um milagre, fazendo algo sobrenatural para que eles viessem ter certeza de que ele realmente era Filho de Deus. Mas para que Jesus ia dar um sinal para aquelas pessoas que não amavam a Deus, não tinham interesse por Deus? A coisa não é assim, queridos. O céu se abre para aquele que ama a Deus. O céu se abre para aquele que busca, para aquele que paga o preço, para aquele que realmente ama a Deus e se entrega e busca com amor. E Deus, sabendo do nosso interesse espiritual por ele, interesse de todo o coração, aí você vai ver sinal de Deus. Fora disso, queridos, Deus não está abrindo o céu para qualquer um. Deus abre os céus em sinais, prodígios e maravilhas para aquele que ama a Deus e busca com sinceridade as coisas dos céus. Os céus é aberto para esta pessoa. Fora disto, queridos, Jesus não ia dar sinal para qualquer um. Então Jesus, ele falou: derribai este templo e em 3 dias levantarei. Quem disse que aquele povo ia entender do que Jesus estava falando, queridos? Quem disse que eles entenderiam do que Jesus estava falando se eles já sequer haviam reconhecido que aquele era Jesus? Apesar de que eles haviam sido preparados e haviam ouvido falar a respeito de Jesus a vida toda. Mas quando chegou a ocasião em que Jesus estava diante deles em corpo e alma, materialmente falando, eles não reconheceram Jesus. Então Jesus disse para eles: derribai este templo e em 3 dias eu levantarei. Quem disse que eles entenderiam aquilo? O versículo 20 diz: disseram, pois, os judeus: 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Se eles tivessem procurado saber, queridos, diante de Deus, tivessem levado vida espiritual com Deus, ali eles saberiam do que Jesus estava falando. Mas eles jamais iam entender, porque não tinham intimidade com Deus. O versículo 22 diz: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Observe bem aqui, queridos, que durante toda esta passagem bíblica, havia pessoas que sabiam de que Jesus, que tinham uma noção, se não soubesse 100%, mas tinham uma noção de que Jesus estava falando. Eles ligavam uma coisa na outra a respeito do que Jesus falava, e dali eles passavam a crer de que Jesus realmente estava falando a verdade. Quem eram aquelas pessoas? Discípulos de Jesus. Aqueles que haviam se entregado verdadeiramente a Jesus, aqueles que haviam obedecido a Jesus, buscando intimidade com ele, buscando entender, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ali amando a Jesus, seu próprio Filho. Então, queridos, observe aqui nesta passagem que Jesus, quando ele veio ao mundo, era para aquele povo de Israel, em especial, saber quem ele era. Mas eles não sabiam, não souberam, não reconheceram a Jesus. Antes, fizeram da casa de Deus, das coisas de Deus, coisas naturais, e trataram como coisas naturais. Agora, uma pergunta, queridos: alguma semelhança entre aquele tempo, entre esta passagem que nós lemos, aquele episódio que aconteceu com Jesus, com este tempo que nós estamos vivendo agora? Será, queridos, que existe alguma semelhança? Ou, na realidade, é totalmente igual? Estamos vivendo um tempo, meus queridos, em que aquele povo, este povo que se chama povo de Deus, na sua maioria, é exatamente o mesmo povo de Israel daquele tempo. Se comporta de igual maneira, age de igual maneira, falando de Deus, falando de Jesus, mas agindo como o povo de Israel daquele tempo. E o que é que Jesus está fazendo hoje, meu querido? Ele está querendo limpar o seu templo. Porque, queridos, o templo de Jesus não é aquele templo erguido na sua cidade, na sua rua, no seu bairro onde você se congrega. O templo de Jesus, que é a habitação do Espírito Santo, somos eu e você.
Somos nós que somos o templo de Jesus. E Ele está querendo, queridos, nos limpar, nos purificar, nos preparar para sermos habitação de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, queridos, para sermos habitação de Jesus dentro de nós. Jesus está querendo nos preparar, queridos, para que nós possamos habitar juntamente com Ele em nós, que somos o seu templo. E nós temos, queridos, que estar prontos para que Jesus faça isto através de nós. Então, queridos, Ele está querendo tirar tudo aquilo que impede, tudo aquilo que faz de nós, nos põe numa situação, queridos, que nós não sejamos mais templos de Deus, mas templo das coisas banais. Quando Jesus chegou no templo de Jerusalém, naquele templo que havia sido preparado para recebê-lo, o templo estava cheio de coisas deste mundo, coisas desta terra, coisas banais e nada das coisas espirituais. Porque se nós não formos espirituais, queridos, jamais teremos o encontro com Deus. Jamais seremos a habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, como se trata de espírito, querido, está se tratando de coisas espirituais. Temos que dar condição para Jesus fazer isto em nós. Porque nós estamos, queridos, vivendo nos últimos dias. E nós temos que estar propícios para sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Porque se não for assim, queridos, se não houver essa junção do Espírito de Deus e o nosso Espírito dentro do nosso corpo, nós não estaremos preparados nem para levar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação, para que vai alcançar almas para o reino dos céus, muito menos a nossa alma será salva. Esta palavra desta tarde, queridos, está nos deixando claro isto. E dizendo para nós que nós, como templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser limpos por Jesus. Para que quando o Espírito Santo vier até nós, para que quando Jesus vier até nós, nós possamos reconhecê-lo. Nós temos condição de reconhecer a Jesus. E assim, queridos, recebê-lo, para que ele venha habitar em nós verdadeiramente e nos fazer nova criatura. Nos fazer, queridos, verdadeiros templos santos, para que assim o Espírito Santo possa nos usar e através de nós alcançar novas almas, novos templos, novas pessoas para o reino dos céus. Queremos agradecer nesta tarde por esta tão maravilhosa palavra e desde já encerrar este pequeno culto, este pequeno vídeo desta tarde, encerrando esta pequena mensagem. Vamos orar a Deus, queridos, agradecendo por esta oportunidade, pedindo ao Espírito Santo para que Ele faça isto em nós, nos limpe, nos purifique, nos santifique, para que nós sejamos o verdadeiro templo do Espírito Santo e possamos ocupar o lugar para que nós fomos destinados, preparados, feitos por Deus, para que nós tenhamos condições de sermos habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Ó Pai Santo, que seja despertado em nós o interesse, o desejo, Pai, de buscarmos pelo Espírito Santo e assim nós formos limpos e preparados para sermos verdadeira habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos usar e assim completar em nós a Tua obra, salvando as nossas almas e buscando através de nós outras almas para o reino dos céus. Muito obrigada ao Pai por esta oportunidade, obrigada por esta palavra, vai alcançando, Pai Santo, todos aqueles que ouvirem deste Evangelho. Jesus querido, muito obrigada por tudo, Espírito Santo. Muito obrigada, meu querido. Completa a tua obra em nós. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Querido, se você achar este vídeo, veja este vídeo até o fim. Deixe o seu like, o seu comentário, queridos. E passe para outras pessoas. Compartilhe para que este canal venha a crescer e nos ajude em oração. Muito obrigada a todos. Em nome de Jesus. Amém.